Ontem, enquanto eu andava de moto, estava dando uma volta de moto, me veio uns pensamentos na cabeça. Como que uma coisa tão simples como dar uma volta de moto aqui na minha região me trouxe mais uma felicidade momentânea maior do que coisas que eu demorei anos para conquistar. E aí eu fiquei nessa, aproveitei bastante o rolê, tirei umas fotos, fui sozinho, ouvindo uma música, e aí me veio esse estralar aí. Como que pode que muitas vezes a gente, com uma coisa tão, parece tão pequena, é, às vezes fica, traz mais felicidade do que às vezes a realização de um sonho que a gente tem há muito tempo. Porque, eu vou dar um exemplo, quando eu era mais novo, eu tinha um sonho de ter um computador gamer. E eu realizei esse sonho faz, acredito eu que uns 2, 3 anos, não me recordo. Só que parecia uma felicidade falsa. Talvez porque já não tinha aquela magia que tinha na infância. Ou talvez a magia que eu sentia por um computador, hoje eu sinto por essas coisas mais simples. Como essa volta, esse passeio de moto que eu dei. Talvez tenha mudado os meus gostos. Ou não sei. Mas, obviamente, quando eu terminei a montagem do computador, eu tive realmente uma felicidade, só que foi uma felicidade, me parece que insustentável. Parecia que era uma felicidade que simplesmente desabou como um castelo de cartas, sabe? O... Já esse tipo de felicidade que eu senti nesse passeio de moto, nessa volta de moto, é uma felicidade diferente, é uma felicidade que, juntamente à felicidade, ela traz uma liberdade, né? Não sei, mas isso gera alguns questionamentos na nossa cabeça, né? Porque às vezes a gente passa uma vida lutando para conquistar algo e a gente trabalha, estuda, faz coisas que a gente não gostaria de fazer para realizar tal sonho. E muitas vezes a gente tá deixando de ser feliz no processo com coisas menores, né? Não que a gente não deva sonhar, longe disso. Sonhar é muito importante porque ajuda a gente a conquistar coisas, né? Só que muitas vezes a gente atropela tudo. Tudo que a gente gosta de fazer, a gente abdica de fazer muitas coisas que a gente ama fazer em prol dessa realização de sonho que muitas vezes não vai trazer o mesmo resultado que uma coisa bem mais simples traria, né? Por exemplo, eu fiquei muito tempo sem fazer essas viagens de moto, que é uma coisa que eu gosto desde cedo, e eu descobri a cada vez que eu ia que eu gostava mais, mas eu fiquei muito tempo sem fazer, e muitas vezes para realizar outros sonhos. E talvez se eu tivesse feito mais vezes isso, eu estaria mais realizado tendo feito essas viagens do que de fato se eu tivesse realizado esses outros sonhos que eu realizei no caminho, né? Por exemplo, eu tive um Opala que era um sonho de infância, ainda é, porque é um carro que eu gosto muito e eu tive ele e eu abdiquei de muitas coisas para ter ele, né? Eu fiz financiamento, foi uma loucura, trabalhei, paguei, enfim, paguei bastante juros nele e eu abdiquei de muita coisa. Eu poderia ter viajado muito mais com esse dinheiro, eu poderia ter aproveitado muito melhor esse dinheiro, e eu digo que eu poderia ter aproveitado por quê? Porque no final das contas o Opala eu fiquei com ele, sei lá, 3 anos, talvez. Ele ficou mais parado
porque é um carro que é caro de manter, qualquer carro é caro de manter, mas um Opala em específico é mais. Então eu usei pouco o Opala, eu não aproveitei o Opala e eu simplesmente depois vendi ele, né? Sem ter aproveitado. Logicamente eu consegui um preço melhor e tal, até porque esses carros vêm a se valorizar. Mas e se eu tivesse usado esse recurso para outra coisa, para ter feito viagens, que é uma coisa que eu gosto muito, para ter aproveitado mais com pessoas que passaram pela minha vida, ou para ter aproveitado mais com pessoas que estão na minha vida, minha família, enfim, meus amigos. Será que eu não seria mais realizado, não teria lembranças melhores do que um carro parado na garagem durante 3 anos? Se eu tivesse utilizado esse valor para ter feito outras coisas, né? Usado de forma, eu diria, hoje em dia mais inteligente, porque na época eu era novo e a gente só pensa naquilo, né? Só pensa no desejo. Eu ainda tenho isso, obviamente, mas hoje eu penso, eu ajo um pouco mais com, digamos, com sabedoria e eu penso bem antes de tomar essas decisões. Então, fico pensando que muitas vezes a gente abdica de muitas coisas simples que trazem uma felicidade real real e que vão perdurar, porque elas vão ficar como lembranças para realizar sonhos, muitas vezes que não vão durar, como foi o caso do meu Opala, porque era um carro que eu tinha para ter apenas e que não me trouxe tantas lembranças boas, justamente porque não era tão fácil de manter assim. Então, se eu tivesse feito mais viagens com pessoas que passaram pela minha vida ou com a minha família em si, se eu tivesse ido a shows, ido a mais vezes no cinema, teatro, enfim, feito talvez uma viagem internacional que eu nunca saí do Brasil, talvez seriam lembranças que estariam mais vivas na minha cabeça do que um carro que eu deixei na garagem. É, que sim, era um sonho, mas que foi um sonho que meio que não se realizou, digamos assim. Então eu vejo e deixo como alerta, né? Como alerta não, mas como uma opinião, se assim eu posso dizer, para as pessoas que curtam mais o processo. A gente não precisa realizar tudo instantaneamente, porque a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, né? A vida é uma maratona, digamos assim. Esperamos que seja, né? E a gente vai conseguir realizar nossos sonhos no momento certo. Então, não vamos abdicar de coisas pequenas que nos trazem felicidade real por realizar sonhos maiores que muitas vezes a gente não tá pronto para realizar. Eu acho que essa é a minha reflexão de hoje e a minha dica. Agora tinha me fugido a palavra antes, mas uma dica. Essa é a minha reflexão e minha dica para as pessoas que possam vir assistir esse vídeo e é isso aí. Muito obrigado por mais um dia de atenção e até a próxima, senhores. Uma ótima noite.